Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Estamos juntos aqui mais uma vez nessa quinta-feira abençoada que o Senhor nos fez, dia 11 de março. E mais uma live aqui, onde nós vamos falar um pouco a respeito da palavra de Deus e tenho a convicção de que o Senhor falará conosco nesta noite pela sua palavra. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, quero louvar o Teu nome nessa noite, Pai, pela Sua bondade, fidelidade e misericórdia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem livrado-nos do mal, livrado-nos da morte. Muito obrigado, Senhor, porque a mortandade, o Senhor dá ordem aos Seus anjos para nos livrar dela, Pai. O Senhor nos dá ordem aos Seus anjos para nos livrar de todo intento maligno. Nós, como igreja reunida aqui, Senhor, nesta live, nós queremos desde já declarar a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa nação, sobre a nossa família, Pai, sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Desde já nós queremos provocar no mundo espiritual, Senhor, uma atmosfera, Pai, favorável para o Teu agir. Nós queremos pela adoração, Senhor, pela oração, nós queremos declarar, ó Deus, nos céus do Brasil, que há um Senhor, há um reino inabalável pelo qual nós nos movemos, Pai. O reino de Cristo Jesus. Pai, nós queremos declarar aqui, como igreja do Senhor, ó Pai, nós queremos concordar aqui com um tempo de milagres no nosso Brasil, com um tempo de avivamento na nossa nação. Por mais que as leis dizem o contrário, por mais que os noticiários profetizam caos, Pai, nós como igreja do Senhor quebramos todo decreto de caos, todo decreto de pânico, Pai. Nós declaramos, ó Pai, nós como igreja do Senhor, aquilo que a Tua palavra diz, que tudo é possível que crê, Pai. Nós, com a autoridade que nos deste de desligar e ligar, nós desligamos todo decreto de morte, de caos, e em nome de Jesus, Pai, nós ligamos decretos de cura, decretos de vida, decretos de salvação, decretos de prosperidade para a nossa nação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor nos envolva nessa noite. Sim, Pai. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. E não há outro, não há outro, não. Mas sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, Tua igreja te adora. Sim, Jesus. Tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Sim, Pai, o Teu reino é inabalável, eterno, Senhor. Justiça e igualdade. Sim, Jesus. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia, Senhor. A Tua igreja te adora nessa noite, Senhor. A Tua igreja te adora nessa noite, Senhor. Tua igreja exalta, Senhor, o Teu nome. Reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos a Tua soberania. Reconhecemos que o Senhor está no controle de tudo e de todos, Pai. Que só o Senhor tem todo o poder. Só o Senhor sabe todas as coisas. Só o Senhor é dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, Pai. Nada está oculto aos Seus olhos. Nada está oculto, Pai, à Tua sabedoria, Pai. Tu sabes todas as coisas. Até as palavras que ainda não falamos, o Senhor conhece, Pai. Por isso, nessa noite, nos rendemos a Ti, Senhor. Nessa live, nesse tempo agora, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa construir realidades eternas no nosso coração, que o Senhor possa construir fundamentos à nossa fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós não seremos abalados, Pai, porque o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso fundamento. O Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor.
tua igreja te adora. Sim, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Sim, Jesus. Bondade, fidelidade. Tua igreja. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. 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 Te adoramos mesmo, Senhor. Te adoramos mesmo, Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, mais uma vez aqui conectados. E compartilha essa live aí. Convida pessoas a estarem conosco aqui também, compartilhando, participando conosco. De repente você tem um testemunho de fé, algo que Deus tem feito nas suas vidas ao ouvirem as palavras que nós, como igreja, temos liberado sobre a sua vida, as palavras de fé, as palavras de encorajamento. E compartilha também conosco para que a fé de outras pessoas também sejam edificadas pelo seu testemunho. E enquanto você vai compartilhando aí, eu quero refletir com você a respeito de uma palavra, né? Na verdade, nós temos falado muito de fé nesses dias, temos falado muito a respeito de armas que nós usamos, armas da parte de Deus, que são muito poderosas, que são poderosas em Deus para destruir, para anular, para quebrar os decretos do inferno. E eu quero falar aqui nessa noite a respeito de um momento marcante na igreja de Jesus, a igreja de Atos, capítulo 12, aqui versículo 1 até o versículo 9. Quero ler alguns versículos aqui na vida de um homem que ele teve uma experiência marcante com Deus, e nós vamos poder compreender aqui que o Deus de misericórdia, que o Deus a qual nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, ele não faz acepção de pessoas, né? Tudo que ele precisa é encontrar pessoas, tudo que ele deseja é encontrar pessoas abertas para ele. Pessoas que, sabe, estão dispostas a ser diferente, sabe, a se lançar a viver uma vida que agrada a Deus. Olha o que diz aqui Atos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 9. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Aleluia. É um texto conhecido, eu já falei desse texto por várias vezes, mas eu quero, já fiz referência a esse texto, eu talvez já tenha há poucos dias também falado a respeito disso, desse texto, desse momento, né? Porque de fato é um momento que tem algo muito parecido com o tempo que nós vivemos, né? Nós vivemos um tempo, sim, de perseguição, um tempo de batalha espiritual, né? Nós percebemos isso no mundo espiritual, que é um tempo de muita batalha espiritual. É um tempo onde nós, como igreja, precisamos mesmo estar posicionados nessa batalha. Não é simplesmente esperar algo acontecer, não é simplesmente pensar positivo, não, mas é tomarmos uma postura, sabe, de guerreiros do Senhor.
tomarmos uma postura como homens e mulheres de fé, sabe, e nos colocar na brecha em favor, sabe, do Brasil e das nações. Nós somos a única instituição aqui na terra que não pertencemos à terra, né? Nós somos autorizados por Deus, a Igreja de Jesus é autorizada por Deus a exercer governo aqui na terra, a exercer autoridade sobre os cenários que nos cercam, sabe, trazer sentenças, sabe, sobre essas áreas que nos cercam aqui, trazendo aquilo que o céu diz a respeito de tudo isso. E nós vamos ver aqui, dentro desse texto aqui, algumas coisas que são muito comum ao que nós estamos vivendo hoje e que nós precisamos, assim como esses homens aqui, usar também essas armas que são poderosas em Deus. No último domingo eu falei a respeito da adoração, a respeito da oração e da oração e intercessão e também da proclamação da palavra de Deus. São 3 armas poderosas de guerra, armas poderosas que nos sempre colocam numa posição de superioridade na nossa batalha, tá? E aqui nós vamos ver aqui um momento que na prática a Igreja de Jesus viveu isso. Eles experimentaram aqui o favor de Deus, milagre sobrenatural aqui na vida de Pedro. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, havia um clamor, havia uma necessidade do reino de Deus ali. Nós vimos ali no texto que haviam decretos para prender cristãos, decretos que permitiam matar cristãos, tanto que Tiago foi morto à espada. Havia uma perseguição terrível contra a Igreja de Jesus, contra os discípulos de Jesus, contra os homens e mulheres de Deus, com o objetivo de calá-los, com o objetivo de fazer que eles desistissem da fé. E você percebe que isso nos nossos dias é também uma realidade. Graças a Deus que no Brasil isso não é tão explícito, né? Essa perseguição contra a Igreja de Jesus, ela não é algo ainda uma instituição, uma lei, uma instituição. Não é proibido pregar o evangelho aqui, não é proibido sair na rua adorando a Deus, cantando louvores ao Senhor. Nós cultuamos com liberdade, embora com decretos aqui que estão nos restringindo, decretos que estão nos proibindo de abrir a igreja, de funcionar da maneira que, de forma reduzida, da forma que eles acham melhor, e não como a forma com que nós devemos nos mover. Então, nós vivemos um tempo, nunca ouvimos tanto falar de decreto, né? A palavra decreto já está até soando mal aos nossos ouvidos, né? Decreto, 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 isso, muda decreto, abre decreto, sai decreto, né? Derruba decreto, e terrível, um momento terrível de afronta ao reino das trevas. Mas uma realidade que nós precisamos ter dentro de nós, uma certeza é que nós nos movemos por aquilo que o céu diz. Nós, como igreja, a nossa pátria é celestial, a nossa jurisdição é uma jurisdição, sabe, é celestial. Nós precisamos nos mover por essa jurisdição que é celestial, porque há uma jurisdição terrena tentando interferir na jurisdição celestial, sendo que na realidade é a jurisdição celestial que precisa, sabe, se mover e colocar em ordem pela oração, pela adoração, sabe, pelas práticas espirituais, por um posicionamento espiritual poderoso para que a terra responda àquilo que o céu tem liberado. Tá? Então, nós vemos aqui, havia um clamor, havia uma necessidade no reino. Qual era a necessidade? A Igreja de Jesus estava sendo pressionada, sendo oprimida. A Igreja de Jesus estava sendo perseguida, pessoas estavam sendo mortas, pessoas estavam presas, simplesmente por declarar a sua fé em Jesus Cristo, em pregar o Evangelho que cura, que liberta, que transforma. Não é? Assim, isso acontece até hoje em muitas nações. Existem muitas nações que é proibido pregar o Evangelho, onde igrejas são incendiadas, pastores são mortos, missionários são mortos, são presos. Então, isso continua acontecendo até hoje. Então, aqui nós vemos isso, era uma situação terrível que a Igreja de Jesus passava aqui. E, como eu disse aqui, alguma semelhança nós temos hoje. A Igreja de Jesus tem passado por perseguições, é óbvio, com leis, né? Existem leis que se levantam contra a igreja, contra os valores cristãos, contra os valores da família. Isso é uma forma de perseguição à Igreja de Jesus, de afrontar a Igreja de Jesus, né? O modelo verdadeiro de família criado por Deus sendo afrontado, né? O modelo de pai, o modelo de mãe sendo afrontado, aquilo que a Bíblia diz a respeito de pai e de mãe sendo afrontado por padrões babilônicos, enganosos.
Então, qual é a nossa postura como homens e mulheres de Deus? É achar que tudo isso é normal, achar que tudo isso... Não, nós somos aqueles que vamos provocar no mundo espiritual, sabe? Liberar fogo no mundo espiritual, sabe? Edificar altares ao Deus Todo-Poderoso, para que a glória de Deus seja manifesta aqui na terra. Por isso que é importante nós estarmos conectados com Deus e para discernirmos, sabe, qual que é o clamor, qual que é a necessidade, aquilo que o reino tem clamado nestes dias. Amém? A segunda coisa que nós vemos nesse texto aqui, havia também relatórios negativos nesse momento. Haviam também impossibilidades, relatórios negativos. Tiago morreu, muitos cristãos presos, muitos cristãos proibidos de cultuar a Deus porque estavam presos. Meu irmão, eu quero convocar você a não se intimidar nesse tempo de privações, a não se intimidar nesse tempo de tanto não pode, nesse tempo de não pode, fecha a igreja, abre a igreja, fecha a igreja, não pode ter culto, não pode isso, não pode aquilo. Queridos, eu e você, nós temos quarto, todo mundo tem quarto na sua casa, não temos? Então, o nosso quartel-general, precisamos de um lugar para acessar as regiões celestiais, sabe, para que, sabe, nós clamamos, intervimos no mundo espiritual, para que esses cenários, eles possam cair por terra, para que, sabe, essa pandemia, ela cesse em nome de Jesus. Como igreja, nós precisamos isso, acessar as regiões celestiais, em nome de Jesus, e liberar os decretos do Todo-Poderoso, não é? A igreja de Jesus, a igreja gloriosa, a igreja que tem as chaves do reino, que liga e desliga, a igreja que entra no mundo espiritual e na autoridade do nome de Jesus ela derruba principados, derruba potestades, dominadores e forças do mal. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir, para anular, sabe, para destruir a altivez do inimigo. Então, nós somos habilitados por Deus, na verdade não seremos, nós já somos habilitados por Deus. O nosso desafio é botar para fora isso, em forma de clamor, em forma de ações de fé, sabe, liberar no mundo espiritual decretos da parte de Deus, sabe, aquilo que o céu está dizendo para esse tempo, e os relatórios negativos não vão nos parar, não vão nos impedir. Podemos estar de portas fechadas, de templos fechados, mas o nosso quarto não está fechado, né? O céu não está em crise, né? Deus não está com os ouvidos tapados. Se nós estivermos em Deus e as suas palavras permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos e Deus nos fará. É a sua palavra que assim nos diz. Então, o nosso desafio é nos movermos da forma correta. Muitos soldados, é um tempo de privações e um tempo onde não pode, né? De tantos não podes, fica em casa, não pode. Nós, muitos soldados de Cristo, estão entrando no seu quarto, mas no quarto da desistência, estão sendo acorrentados, as suas mãos, as suas pernas acorrentadas por engano, por sofismas, que têm roubado as forças, que têm impedido de orar, que têm impedido de jejuar, que têm impedido, sabe, de reagir diante de um cenário contrário. Então é tempo dos soldados de Cristo se encher da palavra, se revestir de toda a armadura de Deus, lá de Efésios 6, sabe, e partir para cima, em oração, em batalha espiritual, e o inferno vai ter que recuar em nome do Senhor Jesus. Não há impossibilidades que paralisa o poder do nosso Deus. Deus sempre agiu na impossibilidade. Deus sempre se moveu na impossibilidade. Era impossível parar o sol, Deus parou. Era impossível aos olhos da física, da ciência, o mar se abrir, e Deus fez o mar se abrir, e os seus filhos, o seu povo passou em terra firme. Era impossível, sabe, tantas e tantas coisas. É impossível um morto ressuscitar depois de 3 dias. Nós vimos, a palavra de Deus nos mostra, nos testemunha a respeito de Lázaro e de tantos outros homens que experimentaram a ressurreição, não é? A filha de Jairo, não é? Nós vimos Marta, Maria e Lázaro ali viver um milagre extraordinário de ressurreição na sua casa. Então, queridos, Deus continua o mesmo. O desafio é que nós estejamos assim atentos e conectados com o coração de Deus, para que como igreja nós possamos dar a resposta correta no meio dos cenários que nós estamos vivendo. Não basta fazer passeata na rua, não basta fazer protesto em Facebook, não é disso. Não é ativismo, sabe, que vai mudar o cenário, mas é batalha espiritual, é adentrar no mundo espiritual, é liberar os decretos de vida que a palavra de Deus,
sabe, nos encoraja a liberar. Nós somos porta-vozes do Senhor e como porta-vozes do Senhor, nós temos no céu a autoridade de liberar o que Deus disse, mas precisa ser o que Deus disse. Não pode ser aquilo que nós achamos, não pode ser aquilo que nós queremos dizer, não, mas é aquilo que o céu está dizendo. Para isso que homens de revelação são necessários se manifestar nesses dias. Homens e mulheres de revelação, homens e mulheres íntimos de Deus, sabe, que ouvem a voz do seu Deus nos mais diversos cenários que estão à nossa volta. Nós vimos da Bíblia Eliseu, Elias, tantos outros homens que liberaram decretos, liberaram sentenças e Deus respaldou. Por quê? Porque eram homens que conheciam o coração de Deus, eram homens que eram comprometidos com o coração de Deus, e que esses homens e mulheres eles se manifestem hoje, para que o cenário que nós estamos vivendo hoje possa também receber do céu, sabe, as suas sentenças e as ordens para que possa se render em nome de Jesus. Amém? Olha que interessante ali, havia impossibilidades, como eu disse, mas havia também uma igreja que se movia pelos pilares corretos, Havia prisão, haviam decretos ali, a igreja, alguns estavam presos, alguns tinham sido mortos, mas a igreja orava continuamente. E aqui está o segredo: se houver oração contínua, se eu e você estivermos dispostos, sabe, a guerrear, a entrar no mundo espiritual, a orar, sabe, pelas causas do reino, a interceder pelas causas do reino, e não simplesmente pelos nossos motivos pessoais, com toda certeza vai potencializar e vai haver uma atmosfera favorável de milagres, sabe, no ambiente que vivemos, na nossa cidade, na nossa nação. É o que nós cremos. A igreja se movia e a igreja precisa continuar se movendo, sabe, desta forma, pelos pilares corretos. Não é apedrejando nas mídias sociais, não é falando mal desse ou daquele, não é assim. Mas sabe, entrando no quarto, sabe, ali confessar os pecados, sabe, ali entrar em guerra espiritual, enfrentar principados, mas com armas corretas, intercessão, adoração, intercessão e proclamação da palavra de Deus. Esse é um chamado de Deus para a igreja desses últimos dias, é voltar para o quarto, sabe, é voltar para o quarto, é voltar ali, sabe, para o a sós com Deus, é permitir que o fogo de Deus se acenda de uma forma mais intensa nas nossas vidas, para que tenhamos a revelação e discernimento do momento que vivemos. E como profetas de Deus, nós vamos liberar os decretos celestiais na terra, para que a terra responda aquilo que o céu está liberando. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso desafio. Olha que interessante, quando a igreja se moveu de forma correta, a igreja adorava e orava ali no meio do caos. Diz a Bíblia, repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Quem sabe o repentinamente de Deus não está aí às portas? Quando nós nos movermos de forma correta, repentinamente nós vamos ouvir um barulho, sabe, os noticiários declarando que não sabem como, mas a praga cessou, não sabem como, mas os hospitais estão sendo esvaziados, não sabem como os que estavam nas UTIs estão de uma hora para outra voltando ao normal, sendo curados. Quem sabe o repentinamente de Deus não irá acontecer nesse momento, repentinamente, sabe, de uma forma assustadora. Aquilo que o céu liberou afetou a terra e a terra precisou se render. A terra se rende àquilo que o céu disse. Amém? Esse é o desejo do meu coração e eu quero trazer essa reflexão ao seu coração como homens e mulheres de Deus que somos. Não adianta criticar o altar de Baal, não adianta criticar o altar dos profetas de Baal, não. Nós precisamos edificar altares, que o fogo de Deus venha, para que o fogo de Deus venha e toque. Quando a temperatura parece fria, estamos em um momento de frio, um momento de esfriamento, nosso desafio, queridos, é aumentar o fogo. E como se aumenta o fogo? Buscando mais a Deus, sendo mais intensos em Deus, buscando em Deus as diretrizes, buscando de Deus, sabe, os caminhos a trilhar, buscando de Deus como nós vamos nos mover diante de tudo isso. Mas uma certeza eu tenho, não é de forma passiva, não é de forma, sabe, aceitando tudo, não, mas é adentrando nas regiões celestiais e como homens e mulheres de Deus, com as chaves do reino que a igreja tem, sabe, nós usarmos a autoridade de desligar e ligar.
aquilo que Deus nos disse. O que desligamos na terra será desligado no céu. O que ligarmos na terra será ligado no céu. E o tempo que nós vivemos agora não é para orar, simplesmente para dizer o que Deus tem que fazer, porque como se Ele não soubesse o que fazer, mas é para orar para que nós saibamos como nós vamos agir, como nós vamos nos movimentar nesse tempo, sabe? E usar aquilo que o céu está também nos outorgando a usar, nos autorizando a usar nesse tempo. Com toda certeza, o resultado vai ser avivamento. Eu não vou dizer, vai melhorar, vai acabar os seus problemas, não é isso que eu estou dizendo, mas é o propósito de Deus vai acontecer. A promessa de um grande avivamento. E o caos, o período de caos, o momento de relatórios negativos, o momento de adversidade é um cenário propício para avivamento. Avivamento, trazer vida de novo, trazer um grande mover de salvação, um grande mover de quebrantamento. Para isso, homens e mulheres de Deus precisam estar conectados, sabe? E a começar nos ambientes que nós vivemos, nós, sabe, começarmos esse tempo de liberar do céu, de liberar profético, de liberar, sabe, de palavra de fé, de palavra de encorajamento, né? Liberar a palavra de Deus nos ambientes que nós estamos inseridos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude com muita sabedoria, com muita unção, com muita revelação do céu, para que, sabe, toda a tentativa das trevas de nos fazer recuar, elas vão cair por terra em nome de Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos homens e mulheres de Deus que estamos armados até os dentes, né? Com armas espirituais, com armas poderosas em Deus para destruir as potestades, para anular o engano, né? Os sofismas e, sabe, toda a altivez do inimigo, né? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, meus irmãos? Receba essa rápida reflexão, essa rápida palavra, essa porção da palavra de Deus, que isso possa alimentar a sua fé e fazer você acreditar que em Deus, eu e você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quero orar por você agora. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra. Eu quero louvar o teu nome porque sua palavra sempre nos alimenta, Pai, todas as manhãs, em cada reunião, em cada live. O Senhor tem falado tanto ao nosso coração, o Senhor tem edificado tanto a nossa fé. Pai, a minha oração nessa noite, Pai, é que cada um dos meus irmãos que me ouvem, os que irão nos ouvir amanhã, nos demais dias, sejam visitados pelo Teu Espírito, Pai, recebam, Pai, o encorajamento que precisam, reposicionamento que precisam, que a sua fé seja uma fé renovada, uma fé firmada na rocha, na palavra, Senhor, na palavra da verdade, Pai. E não uma fé teórica, mas uma fé verdadeira, genuína, Pai, que crê porque o Senhor disse, independente dos cenários que estão à sua volta. Pai, eu quero pedir ao Senhor que a Tua mão esteja sobre o Brasil, sobre a nossa cidade, sobre cada hospital, sobre cada enfermaria, sobre cada leito de UTI e também sobre cada casa, Pai, onde houver alguém se recuperando ali. Pai, libera a cura, Pai, sopra a vida, assim como nos períodos da praga do Egito, Pai, uma palavra do Senhor foi o suficiente para que tudo cessasse, Pai. Eu creio que o Seu poder continua o mesmo, Pai, infinitamente poderoso é o Senhor. A uma só palavra tudo se transtorna, a uma só palavra tudo se faz, a um liberar da Sua palavra, Pai, tudo muda, Pai. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que cessem as mortes, Pai, que cessem, Senhor, todo o caos no Brasil e nas nações, e possamos entender aquilo que o Senhor está comunicando nesses dias, e possamos, como igreja do Senhor, darmos a resposta correta ao clamor do Teu coração, Pai. Fala conosco, aos homens e mulheres de revelação, Pai, possam discernir a Sua voz, o que o Senhor está falando, em nome de Jesus. Eu oro e declaro abençoados em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos aqui que nos ouvem agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, receba essa palavra e fique conectado conosco que tudo que irá acontecer no final de semana, nos nossos cultos, no final de semana, como será, horário, esteja sempre ligado aí. Estamos passando por um período de muitas mudanças, né? Sai decreto, muda decreto, então a qualquer momento nós temos novas novidades e outras mudanças, então, mas nós cremos que Deus não muda. Amém? Deus não desistiu do seu propósito por causa das dificuldades, das impossibilidades terrenas.
Amém? Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que o escritório da igreja, a Pastora Luz, está sempre pela manhã das 8h30 às 11h30, de segunda a sexta, e o Levi das 14 às 18 horas, estamos ali à disposição. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.